A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Lenilson. Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição de nossa escola bíblica dominical, para estudarmos esse tema, comentar aquilo que o Senhor nos orientar a um comentário e edificar a sua vida. E se esse vídeo for uma bênção para você, curte ele, compartilhe ele. Não fica com a bênção sozinho, não. Antes de iniciarmos a nossa lição, quero mandar um abraço especial a todos os coordenadores da Escola Bíblica aqui do Campo Ceasa, em especial aí o nosso pastor presidente, José Carlos, e mais especial ainda aos meninos ali da Escola Bíblica em Alto da Bela Vista. Um abraço especial aí aos professores. E em nome do presbítero Cleudson, diácono Alain, eu abraço a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus. A lição que nós estaremos abordando hoje tem o tema de O Ministério Avivado de Jesus. O Ministério Avivado de Jesus. Nós aprendemos nas aulas anteriores que ministério é trabalho. Estar avivado é estar vivo ou reviver. E para a gente ter uma maior compreensão de toda essa lição e das demais que estão por vir, é muito interessante que você não perca nenhuma das aulas. Se esforce, esteja conosco nas escolas, participe, assista esses vídeos quando você tiver um tempo, tá bom? Vamos lá. O textuário da nossa lição diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14, você encontra essa citação. E a verdade prática diz assim, irmãos, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito. Vou repetir para você. O alcance espiritual da vida de um crente revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Iniciando nossa lição, se existe um presente, se existe uma coisa que você pode desejar, se existe algo que você pensa que pode mudar a sua vida, esse algo, esse alguém, esse presente é o Espírito Santo de Deus. E você vai ver através dessa lição que nós estaremos abordando aqui, no primeiro tópico é que o Espírito Santo foi um dos principais agentes, ou o principal agente, do sucesso de todo o ministério de Jesus. Vamos lá? Então, a introdução da nossa lição diz assim: Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito. Olha, vou repetir aqui o que o comentarista deixou na introdução. Sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito. Poderemos então acompanhar como foi essa atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. A lição ela é autoexplicativa. A lição ela traz para nós uma dinâmica extraordinária, um plano de aula perfeito e que para nós só resta comentar essa grande e abençoadíssima lição. Vamos lá. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Isso é no tópico 1. O primeiro ponto diz assim: o Espírito Santo na vida de Jesus. O Espírito Santo na vida de Jesus? Sim, o Espírito Santo na vida de Jesus. Vamos lá. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti
Pontue aí, o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então o anjo cumpre a sua missão, avisa a Maria. Mas quem vem executar a missão é o Espírito Santo. E descerá sobre ti, olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Então a encarnação de Jesus é obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do Mestre, do Senhor Jesus, era, desde o seu nascimento. Então ele foi concebido pelo Espírito Santo. Vamos lá. A letra B diz assim: no batismo, não perca de vista o que eu estou te falando aqui. Um dos agentes principal, ou o agente principal de todo o sucesso do Senhor Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Vamos lá. No batismo, uma grande evidência. No batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João, no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você pode conferir essa citação ali em Mateus 3, versículo 16 e 17. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Jesus saindo da água e o Espírito Santo materializando em forma de pomba, descendo sobre ele. Quer uma evidência maior do que essa? Então Jesus ele vai ao batismo de João, e todo mundo conhece aquela linda história, que João questiona com ele que ele precisava ser batizado e vem Jesus ser batizado. Então, quando Jesus ele entra nas águas, recebe o batismo, uma voz brada do céu: este é o meu filho amado. João batizando Jesus. E o Espírito Santo, em forma corpórea, vem sobre Jesus. Dali em diante, o que acontece? Então, o Espírito Santo na concepção, na encarnação, e agora o Espírito Santo para dar início ao ministério de Jesus, após o batismo. Vamos lá. Na tentação depois do batismo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Confere depois essa citação aí, Mateus 4, versículo de número 1, a seguir. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus, se não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado das suas provações não seriam satisfatórios. Então, o Espírito conduz o Senhor ao deserto, submete o Senhor a experiências extraordinárias com o maligno e fez o Senhor Jesus ser vencedor triunfante, usando a palavra, como o escritor bem colocou. Em todas as investidas do diabo, Satanás, o Senhor Jesus dizia: está escrito. Então a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, assegurou a vitória de Jesus naquele deserto de 40 dias e 40 noites em jejum. Vamos lá. O ponto de número 2 diz o seguinte: o Espírito Santo no ministério de Jesus.
O ministério é o trabalho iniciado. Existe uma questão aqui que a gente tem que deixar, a gente tem que esclarecer. O que é ministério? Ministério nada mais é do que trabalho. Trabalho a ser executado. A gente poderia simplificar mais, né? E às vezes, né, tem pessoas que pensam que é uma coisa. Alguns dizem assim, o meu ministério. Por que você não diz o meu trabalho? Então, o trabalho de Jesus através do Espírito Santo. Vamos lá. Ou o Espírito Santo nos trabalhos de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, Nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus 19, 23 e 24. Além disso, Nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Salmo 34, 18. Por isso Nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais Ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Apregou liberdade aos cativos. João 8, 31, 36. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8, 20 e 21. Deu vista aos cegos, João 9, 39 ao 41. Pôs em liberdade os oprimidos desse mundo. O Espírito Santo atuava diretamente na obra de nosso Senhor ou na obra do nosso Salvador. Então entenda que os trabalhos de Jesus todos foram e tiveram a cooperação do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando de forma direta, ajudando o Senhor Jesus em tudo. Então aqui você vê que quando Jesus curava as pessoas, não era simplesmente porque ele queria curar, o Espírito Santo fazia por ele, atuando nele. Ele era ungido pelo Espírito Santo. Então eu quero fechar esse tópico aqui aos 13 minutos dessa aula, dizendo para você, não existe presente maior para a vida de um homem senão a presença do Espírito Santo. Não existe recompensa maior de Deus para a vida de um homem senão a presença do Espírito Santo. Não existe uma coisa que você deve buscar mais para o trabalho espiritual da obra de Deus, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus, ele foi o agente principal que deu todo sucesso ao nosso Senhor. Amém? Eu fecho aqui esse tópico dizendo para você, busque o Espírito Santo, deseje o Espírito Santo, trabalhe pelo Espírito Santo e seja abençoado pelo Espírito Santo. Vamos lá então para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico da nossa lição, nós iremos trabalhar sobre a oração. A oração. Então, se o Espírito Santo no primeiro tópico deixou evidente que o sucesso do ministério de Jesus se deu porque ele estava ali, ele ungiu, ele o separou, ele cooperou. No segundo tópico nós iremos ver um outro fator importante que foi determinante para o sucesso ministerial de Jesus. E que fator é esse? Fator oração. Fator oração. Vamos lá? Então, o segundo tópico diz assim, ó. Jesus e a oração em seu ministério. Meus irmãos,
usamos até algumas palavras estranhas para nos reportarmos a essa questão de oração ou o fator oração em nossas vidas. Algumas pessoas se permitem chamar a oração de sacrifício, outras pessoas se permitem chamar a oração de pagamento de preço, mas à luz das Escrituras Sagradas aqui, oração é um ato de fé, oração é um ato de quem precisa do favor e da comunhão com Deus. Então, a oração aqui nada mais é do que um meio para se aproximar de Deus através e ter mais comunhão com Ele. Então, não chame a oração de pagamento de preço, não chame a oração de sacrifício, mas chame a oração de respiração da alma. O escritor foi muito feliz ao fazer essa colocação. Ao estreitamento de alianças, aproximação entre o homem e o seu Criador. Então chame a oração de bênção, uma bênção que Deus disponibilizou para nós. Então vamos lá. Com todas essas palavras, a gente entra agora no tópico. Ponto de número 1. O valor da oração. Vamos lá. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira é em Mateus 6:9 até o 13. A segunda é em Lucas 11, do 2 ao 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus, capítulo de número 6, versículo do 5 ao 9. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso. Uma pessoa avivada não tem Deus como uma alternativa. Uma pessoa avivada, ele não tem Deus como uma porta de escape, como um atalho, como alguém que se vai quando as coisas estão já saiu totalmente do seu controle. Uma pessoa avivada vai até Deus como a oração que Jesus ensinou, chamando ele de Pai. 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 Vamos continuar na lição. Uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso. Outra coisa, santifica o nome dele. Deseja a vinda do reino. Anela por viver a vontade de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor. E reconhece Deus como seu provedor, como diz aqui, dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Você vai ver essa orientação de oração, esse ensino de oração ali quando Jesus ele é abordado pelos seus discípulos. E ele diz: vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos. Isso é dependência. Dependência. Falta-nos tempo para poder comentar
a oração ensinada por Jesus. Falta-nos tempo. Essa oração revela uma vida humilde, quebrantada diante de Deus. E o ponto de número 2 diz assim, uma vida de oração. Nos evangelhos, podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Como assim? Nos evangelhos, nós conseguimos perceber. Mas Jesus, ele não era Deus, por que ele orava? Ele orava porque ele precisava estar sempre alinhado à vontade do Criador, porque ele estava na condição de homem. E na condição de homem, ele nos ensina que é necessário estarmos próximos de Deus, alinhado a Deus. E Jesus usava deste recurso para estar sempre alinhado ao Criador, ao Senhor, para estar em contato e em comunhão com a glória que ele tinha lá desde o princípio, ao Pai e ao Criador. Vamos lá. Ele orou para escolher os seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus ao revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. E o que poderíamos falar mais sobre oração? O que poderíamos falar mais sobre oração? Muita coisa, né? Mas a lição não pode ficar muito... A aula não pode ficar muito extensa. Mas eu quero destacar aqui Daniel. Muito antes de Jesus, no ministério de Cristo, foi um homem que experimentou grandes bênçãos da parte de Deus através de uma vida doutrinada na oração. Lucas, capítulo de número 18, ele fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, apresentando um exemplo de uma viúva que foi até um juiz iníquo recorrer porque estava sofrendo com um adversário. E ele inicia a oração. Olha como é que ele inicia a oração. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E a parábola, a comparação de um homem, de um juiz iníquo que não temia nem a Deus nem aos homens, mas por causa da persistência daquela mulher viúva, ele resolveu atender. Não faria Deus, o Senhor de toda justiça, justiça pelos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio? Ele orienta isso. E João, capítulo de número 16, versículo de número 24. Até agora nada me pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E todas as coisas que pedides orando em meu nome, eu o farei. Gente, cá para nós. O segundo fator que fez com que o ministério de Jesus fosse brilhante e extraordinário se chama a oração. Então não podemos de maneira nenhuma negligenciar esse bem, essa chave, essa porta que Deus nos abriu, que se chama a oração. A oração é uma bênção para as nossas vidas. Deixa eu enfatizar o que eu falei no princípio deste tópico. Então, olha para mim aqui, olha bem para mim aqui, olha aqui. Não chame oração de preço a ser pago ou pagamento de preço. Não chame oração de sacrifício. Não. Chame oração de comunhão. Chame oração de
meio pelo qual você se aproxima de Deus. Chame a oração de porta de bênçãos. Porque o segundo fator que fez com que o ministério de Jesus fosse brilhante e não permitiu que ele falhasse em nada foi porque ele viveu uma vida de oração. E mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele, como ali no jardim do Getsêmani, ele ora e diz: todavia seja feita a sua vontade. Ele queria, como um homem, não viver aquele momento, não vivenciar aquela experiência. Mas ele entrega na mão de Deus e diz: seja feito a tua vontade. Todavia seja feita a sua vontade. Todavia seja feita a sua vontade. Quando ele pediu que passasse dele, ele diz: olha, eu quero que passe, mas todavia seja feita a sua vontade. Meus amados irmãos, então vamos partir para o terceiro tópico. Esse terceiro tópico, ele tem mais um cunho de aplicação pessoal. Vamos lá, então. O tópico de número 3, como eu falei, ele tem um caráter de cunho de aplicação pessoal para nós que somos obreiros e aspirantes a obreiros a fazer a obra de Deus. É para todos. Vamos lá. Uma vida na unção do Espírito. Perceba o que eu disse, de caráter de aplicação pessoal. Se o primeiro tópico nós falamos da unção do Espírito na vida de Jesus, o segundo tópico nós falamos da oração, uma vida de oração que Jesus teve, levou e nos ensinou. Aqui nós iremos falar sobre uma vida na unção do Espírito Santo. Vamos lá? Com unção nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas 4, versículo 8. Ponto de número 1. A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério, quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam de atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4,7, você vai ver a seguinte citação: esses exercícios piedosos são alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Eu grifei aqui a palavra exercícios, porque o apóstolo Paulo fala exatamente disso, exercício. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo número 7, ele diz assim na parte final do versículo, exercita-te a ti mesmo em piedade. Verso de número 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, para que o obreiro, para a gente não perder de vista, eu disse que esse tópico de número 3, ele tinha um caráter de aplicação pessoal para nós hoje. E aí eu preciso ser repetitivo, irmãos, de forma proposital. Por quê? A unção do Espírito na vida de Jesus lhe deu todo sucesso.
A vida de oração de Jesus fez com que ele tivesse todo um alinhamento e a comunhão com o Pai. E na vida do obreiro, é necessário que se manifeste também essas práticas, o que ele queira praticar isto. É a oração, a obediência, a leitura da palavra de Deus. O apóstolo Paulo chama isso de um exercício diário, uma comunhão, o exercício na piedade. Então, assim, nós como obreiros, cantores, pregadores, ensinadores, pastores, administradores, diáconos, auxiliares, nós temos que exercitar a nossa vida nessas práticas. E você sabe, ao ouvinte aí sabe o que é um exercício. O exercício é uma coisa continuada, programada, feita com propósitos específicos, né? O exercício serve para isso, e no caso aqui espiritual é exercitar-se na piedade. Vamos lá. Ponto de número 2. A unção do Espírito na vida do crente. Eu sou apenas um crente de banco, não preciso de tudo isso. Quem te falou isso? Talvez você ainda não entendeu, ou Deus ainda não revelou completamente o que Ele tem na sua vida, mas se você se exercitar nisto, Deus vai te revelar, meu irmão, e vai te mostrar que você não é qualquer um. Ele te chamou com um propósito bem específico. Vamos lá. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem a vocação ministerial na igreja. Viver uma vida cheia do Espírito não é um privilégio somente dos obreiros. É só isso. É pouco. Vamos lá. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Olha a palavra plural. Ou os obreiros, ele poderia ter dito para os obreiros, né? Vocês são. Mas ele diz o seguinte, nós, mas, olha, eu vou lendo mais uma vez aqui. A palavra de Deus diz, nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Aí você vê como o Senhor Jesus, ele confirma isso em Mateus 11, Mateus 28, 19, Efésios 6, 15. Ele diz assim, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Abre essa tua boca, homem de Deus, mulher de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te possuir. Eu não estou conseguindo, pastor. Então ora mais um pouquinho. Vai orando, vai lendo a Bíblia, vai jejuando, vai se exercitando nisso, vai praticando isso, vai se envolvendo com isso. Quando você menos esperar, você vai estar em outra dimensão. Vamos lá. Então, exerceremos a influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. João 14, 26. João 14, 26. Eu gosto do que João fala, viu, irmãos? Eu gosto da Bíblia. A Bíblia é fantástica, a Bíblia é maravilhosa. João 14, 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá com dificuldade? Lembra de João 14, 26. Seja cheio do Espírito Santo. Busque a Deus através da oração.
Permita-se ser usado por Deus. Fale de Jesus. Seja um instrumento do Senhor na sua faculdade, no trabalho onde você dá sua vida para trazer o pão nosso de cada dia, na sua família. Impacte mesmo pela sua vida, pelo seu viver, pela sua comunhão com Deus. É impossível esconder uma luz debaixo de um alqueire, debaixo de um alqueire. É impossível viver uma vida cheia do Espírito Santo e se ocultar, de viver apagado. Não. Deus, ele te acende, meu irmão. O Espírito Santo te acende, te faz lembrar dos textos, te faz lembrar das palavras. Eita, e se você estiver tendo alguma dificuldade, exercita-te nisso, através da oração. Eu vou ler mais uma vez. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Senhor, eu quero lembrar das coisas que o Senhor tem dito. E exercita-te na palavra de Deus. Senhor, eu quero pregar a sua palavra. Leia, memorize, estude a Bíblia. Seja um instrumento de Deus, permita ser cheio do Espírito Santo, ser guiado por Ele. Espírito de Deus. Eita glória! Estou sentindo a presença de Papai do Céu aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero encerrar essa aula aqui dizendo o seguinte para vocês. Eu vou ler aqui a introdução. Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Precisamos do Espírito Santo. Que lição maravilhosa, que lição fantástica. Permita Deus te usar. Permita ser cheio da palavra de Deus. Eu quero aqui encerrar essa aula e eu quero pedir a Deus pela sua vida. Mas antes de fazer essa oração de encerramento, eu vou pedir oração a você aí que foi edificado. O meu desejo é estar sempre gravando esses vídeos, essas aulas. Eu me realizo quando eu estou envolvido com a obra de Deus. E a web é um canal que a gente tem para poder propagar o evangelho. Aqui desse pequeno estúdio improvisado, a gente consegue transmitir uma aula como essa, um ensino como essa, de experiências, de aplicação pessoal. Mas eu não tenho condições, porque eu tenho vivido uma vida tripartida, um ministério que tem muitas atividades, graças a Deus. E eu entendo que para poder trazer um conteúdo mais abrangente, é necessário que a gente faça um estudo mais aprofundado, precisa estar envolvido com subsídios, tem que estar lendo, tem que estar desenvolvendo. E Deus ainda não me proveu ainda esse tempo disponível. Mas sempre que Ele me proporciona eu lanço um vídeo aqui para você. Então, ore a Deus pela minha vida, para que Deus ele possa prover para mim esse tempinho que eu preciso para continuar transmitindo essas videoaulas. E se essa aula foi uma bênção para a sua vida, faz o que eu vou te pedir. Curte o vídeo, compartilhe, para que a gente possa alcançar mais vidas e mais pessoas. E seja um parceiro desse humilde servo de Deus através da oração. Deus abençoe sua vida. Deixa eu orar por você. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, eu oro pela vida do meu irmão que neste momento está, Senhor Deus, assistindo este vídeo. Que a boa mão do Senhor se estenda sobre ele, que ele possa entender as palavras, que ele possa entender o sentido do ensino, que ele possa aplicar na sua vida, que ele possa ter uma vida abençoada no serviço ao Senhor. Espírito Santo, visita esse irmão com cura divina, com saúde espiritual, Senhor Deus. Abençoa ele em tudo. Abençoa sua vida, seu ministério, sua casa, sua família. Essa é a oração que faço, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Amém.